tá? Então, vamos lá. Vamos continuar nossa caminhada com a voz a voz do silêncio. E a gente está entrando numa parte agora que vai falar da necessidade da conexão. É interessante porque essa parte específica do livro, ela é muito como o taoísmo, né? E apesar de serem duas fontes diferentes, né? O budismo da Védica, o taoísmo não é, né, chinês, mas é muito conecto que um fala e que o outro fala a necessidade da gente viver com naturalidade, né? Se conectar à natureza, entendendo que no final nós somos a própria natureza. Então, vamos lá, eu vou colocar o verso que a gente parou, né? Aonde a gente está, né? A gente está nesse grupo de versos que fez uma análise sobre a necessidade de aprender com a dor, né? Então ele vai falar das lágrimas e que os bodhisattvas, né, os santos budistas, eles nascem justamente dessa compassividade que surge da observação da própria dor e dos outros, né? Essa frase bonita, né, são as correntes que regam os campos da caridade imortal. Mas aí ele fecha um pouco esse ciclo, né, de análise das coisas não boas serem nossos guias, falando da necessidade de a gente matar o desejo, que o desejo é o grande impulsionador da ilusão, né? Onde a gente cria uma idealização, deseja aquilo que a gente cria, acredita e fica constantemente atrás desse mundo idealizado. Mas aí ele fala um ponto importante, né? Não mata o amor à vida, mas se mata a vontade de viver, que seja mantenha a vida eterna, né? É sempre essa busca de compreender aquilo que é impermanente, né, que tudo na existência com essa impermanência, mas por trás dela existe esse observador, né? Essa existência que experiencia o mundo impermanente. Então, tentar sair, substituir, né, o que é fugaz, né? Agora ele teve um exemplo que muita gente deve ter refletido, como todas as vezes que acontece esses acidentes com pessoas no ápice da carreira, como aconteceu com a menina super moça. Aí vem todo esse questionamento, né? Nossa, tudo é tão impermanente, né? As coisas acabam de uma hora para outra, independente, né, do estado. Então, tentar, como ele coloca nessa frase, substituir o fugaz pelo duradouro, né? O que é aquele observador que mantém-se atrás dessas modificações todas, né? E aí ele termina falando: não desejes nada, não te amofines contra o karma, que karma são as ações, nem contra as imutáveis leis da natureza, tudo vai acabar, né? As imutáveis leis da natureza é muito interessante, que agora vai começar justamente a falar sobre a necessidade da gente compreender a natureza com o autoconhecimento e se conectar e deixar fluir o que é, né? E observar e experienciar as coisas como são dentro do seu próprio conjunto de leis. Quando ele fala, então, essas imutáveis leis, são dois aspectos. O da impermanência, né, que tudo vai se transformar em algum momento, né, não existe possibilidade da não transformação, e que tudo que existe funciona dentro de uma lei natural, né, no qual a gente tem que experienciar da forma que é. A gente estava falando agora, né, sobre a capacidade humana de manipulação de coisas, né, seja no campo da mágica que a gente falou, ou seja no campo da tecnologia ou qualquer ciência que a gente observe, é um estudo, um conhecimento de como funciona a natureza, uma manipulação daquilo. Só que o ponto fundamental disso tudo é que essa manipulação ela é voltada para o aspecto egóico, para satisfação de desejos. Aí volta ao verso 63 ali, né? Mata o desejo. Porque o desejo vai ficar fazendo com que a gente rode sempre dentro desse aspecto individualista, egóico, de satisfação de prazer. Então, tudo que foi criado no mundo até hoje é buscando uma satisfação egóica de autoafirmação do ser humano. Seja através do poder, seja através enfim, de qualquer meio, mas toda essa estrutura que é utilizada de manipulação da natureza, que no final não deixa de ser essa compreensão, ela está sendo usada de forma que está nos gerando
uma reação, né, usando o termo do karma, uma reação de desarmonia. O que é profundamente necessário? Entender como a gente tem a capacidade de entender tanto que a gente chegou nesse nível de tecnologia que a gente tem, o humano, entender como funciona a natureza e se conectar e fluir através dela, e não utilizar ela sobre o aspecto dos desejos. E qual é o verso 66? Né? Ajuda a natureza e coopera com ela. E a natureza ter-te-á por um de seus criadores, e se te tornará obediente. Então, essa frase é muito bonita, né? Porque ela vai discorrer exatamente a necessidade de cooperar, de cooperação, que é o princípio de compaixão, que é o princípio. Percebe que no final, nessas estruturas filosóficas que nos colocam com tanta intensidade para entender o princípio de irmandade, que somos irmãos, em várias formas de linguagem, Jesus vai falar: tem um pai e tem todos os outros, todos nós somos irmãos, né? Todas essas colocações elas fundamentam a tentativa de fazer com que o ser humano entende a unidade, né? No final, é uma coisa só funcionando. E nós somos essa natureza. Então, eu tenho que várias dessas filosofias vão tentando, sob níveis, colocar isso de forma gradual. Né? Qual é a maior conexão que o ser humano tem? Familiar, né? Que é animal, que é instintiva. Cuidar da prole, manter a sua família, fazer com que ela exista. É a natureza, porque se não tem isso, o bebê não tem como sobreviver sozinho. O ser humano é um dos animais mais dependentes durante o período de seu desenvolvimento primário. Então, isso é um instinto da natureza. E esse instinto cria esse laço, esse apego, essa identificação profunda da família. Então, o que Jesus faz? Como ele é um avatar, né, um grande ser, o que ele fala? Ele utiliza dessa estrutura já natural, no qual existe um apego profundo aos laços familiares mais próximos, e tenta expandir um pouco. Não é a sua família, é uma família só. Então, percebe que ele não vai no campo de falar assim, você é uma consciência universal ou você é o universo e você é uma célula. Não vai num campo mais amplo, até porque isso foi falado há 3.000 anos atrás. Então, a capacidade de compreensão do ser humano não mudou muito, mas naquela época era menor, não tinha como ele abstrair conceitos, né? Até porque não tinha conhecimento nem do que era o universo, o que era, não existia nem a perspectiva de sistema solar, de Terra, não tinha nada disso. Então, como é que ele ia falar, você é um ser que é conectado ao universo, sendo que as pessoas não tinham nem noção do que era o universo? Então, qual é a forma no qual ele encontra, né, de expandir a consciência do ser humano para entender que ele é mais que as individualidades? Colocando o conceito de irmãos, né? Somos irmãos, somos de uma grande família. Então, o que é o mais próximo daquela época de compreensão, né, de apego e de proteção, de compaixão, de todos os sentidos de empatia? Família. Então, entenda que não é a sua família, é uma grande família. E aí ele tenta expandir a consciência dessa forma. Os outros textos, que são mais naturalistas, como o próprio budismo, o taoísmo, que vem já com essa conexão, né? Você é a natureza. Mas antes de a pessoa entender que ela é a natureza em si, né, que aí vem todo um conceito de a ação não é sua, é da natureza, a consciência que gera tudo isso é única, né? Então não é uma, tudo isso é muito mais difícil para o ser humano compreender, né? Porque ele fica muito preso ao aspecto empírico. Mas foi eu que dei o tapa, né? Foi eu, é como se a célula, né, sei lá, o rim filtrou o sangue. E aí chega um determinado cidadão e fala assim: não é você que filtra o sangue, é a sua função, é o seu dharma, é o seu papel filtrar o rim, porque você é parte do corpo. Ela não tem noção do que é corpo, o rim, né? Aí o rim olha e fala: o que você está falando? Foi eu que filtrei, eu estou vendo eu filtrar o sangue. Né? Não adianta você falar que não sou eu que faço, porque sou eu que estou fazendo, sou eu que estou filtrando, percebe? Não tem como o rim entender que ele é corpo, ele não sabe o que é corpo, ele não sabe o que é, ele não sabe o que é nada. Então ele vai ficar preso àquela natureza do que ele consegue enxergar, né? Eu filtrei o sangue, sou eu que filtro, ponto final. Eu sou o dono da ação. Então, não tem como ninguém chegar para essa existência, né? Supondo, claro, que ela conseguisse perceber a própria existência, ninguém vai conseguir chegar para ela e falar assim, não, não é você que faz. Você é simplesmente uma parte de um corpo. E tudo que você está fazendo é uma ação voltada ao corpo, presa a uma consciência.
Por quê? Porque se eu tomo Coca-Cola, eu afeto ela. Então, essa consciência que determina de forma a forma como eu existo. O rim está preso a essa consciência. Os alimentos que eu tomo, a coisa, o jeito que eu me alimento em todos os meus sentidos é a forma como ele vai reagir, percebe? Não é uma reação dele. Não é o rim que fica ruim e que acaba ou que filtra mais ou menos. Ele está respondendo a um sistema, primeiro físico, ele é parte do corpo, segundo, a um sistema de consciência, no qual a consciência determina como é que funciona tudo isso. Pega do rim, expande o universo, nós somos isso, nós somos essa célula dentro desse grande organismo, primeiro físico, né, que é essa manifestação, depois nós somos a parte dessa grande consciência que faz com que tudo vá se desdobrando, né, e a gente vá tendo as ações de acordo com esse sistema inteiro. Então, como é muito complexo tudo isso, de certa forma, né, um dos grandes pontos mais difíceis do ser humano entender é falar, a ação não é sua, ele quer que seja. Tanto que a gente tem um apego profundo à individualidade, a gente tem que ir para o céu, a gente tem que ir para não sei aonde, a gente tem que existir sempre, né? A minha personalidade, Danilo, posso admitir que eu morra, aí eu admito que existe uma alma, mas eu não admito que eu não passe a não existir mais, né? Como Danilo. Eu vou ter a minha experiência contínua. É muito complicado para o ser humano se desapegar da própria identidade, né? Então, percebe que esses apegos, essa forma de compreender o mundo, essa idealização no qual a gente acredita profundamente, né? Eu existo, eu me chamo Danilo, eu sou esse corpo. Então, na medida que a gente a última meditação, né, essa desconstrução, né, tentativa de desconstrução. Você não é o seu corpo, você não é a sua mente. Né? Mas na medida que eu me aprofundo de forma muito consistente nessa crença, é muito difícil sair dela. Então, como é que as filosofias vão trabalhando, né? Elas vão trabalhando com o conceito de ampliação da família, com o cristianismo. Elas vão trabalhando como um aspecto de coopera com a natureza, ajuda a natureza, né? Não vai falar que você é de uma forma clara, no princípio, porque é mais complexo por tudo que eu já falei. Então, mas ajuda ela, porque você ajudando ela, ela vai te ajudar, né? Ela vai se tornar obediente. O que ela se tornar obediente? Na medida que eu consigo compreender o funcionamento, que eu tenho esse conhecimento da natureza e começa a cooperar com ela, ela te ajuda. Um exemplo de cooperação e ajuda é bem simples, né? Na hora que eu entendo que a força do rio gira uma roda que gera energia, a natureza me tornou-se obediente a mim, né? E é, ela tem como um co-criador, né? Nós somos um criador de energia através da força dos rios, né? E aí a natureza cooperando, o que eu estou fazendo? Utilizando o fluxo natural, né, da existência, não estou modificando nada. Estou ajudando a natureza e, de certa forma cooperando, e ela coopera e tudo dá certo. Esse é o princípio básico, né? Eu fiz essa frase que eu achei muito linda, eu vi num seriado. Fala assim: a semente sabe que ela vai se tornar árvore. A terra sabe como protegê-la até que ela se enraize. A chuva sabe que deve alimentá-la até que ela brote e floresça. E os raios solares, o fogo da vida que aquece, vai aquecer até que ela cresça e fortaleça. Então, é um textinho bem interessante mostrando que cada coisa da natureza sabe o que tem que ser feito, cada coisa cumpre o seu papel, e na hora que tudo cumpre o seu papel determinado, as coisas fluem de forma natural. É o princípio da naturalidade. Quanto mais a gente se encaixa dentro dessa naturalidade, mais a nossa vida se torna estável, né? Equânime, mais a nossa estada nesse mundo ela se torna mais proveitosa, porque a gente não existe um conflito, né, contra a própria naturalidade. Aí o verso, se alguém quiser fazer algum comentário, tem uma pequena interrupção, esse texto, esse tema é bem legal, se alguém quiser fazer alguma coisa. Enfim. Bom, se quiser, só interromper, abre o som aí e interrompe e pode falar a hora que vocês estiverem vontade. Aí a gente vem então para o verso 67, né? Ele fala assim: e ante a ti ela abrirá de par em par os portais de suas câmeras secretas e desvenderá ante tua vista os tesouros escondidos no mais profundo do seu seio puro e virgem. Então, né, antes de entrar no não maculada pela matéria, aqui está muito isso que a gente estava até conversando agora, né? De
coisas que os portais da natureza podem oferecer, né, suas câmaras secretas, e que se desvendam na medida que a gente que a gente coopera com ela, né? Se a gente pensar, né, o que o ser humano conseguiu através da química, da ciência, da compreensão do DNA, enfim, né, de várias maneiras o ser humano entrou numa profundidade de compreensão do funcionamento da natureza, e aí é como ela está colocada ali, né? Ela vai se abrindo os portais, né, das câmaras secretas, coisas que a gente nem imaginava que podia fazer, hoje a gente faz, né? Porque a natureza vai se desvendando, como ele coloca, no mais profundo do seu seio, puro e virgem, né? Porque está lá, né? Tudo está lá. É esse princípio de que na existência, né, no vazio da existência, né, tudo já existe, é puro, né? É virgem no sentido que ainda não foi manifesto. E aí, na medida que a gente vai desdobrando o conhecimento, a gente vai, né, desvendando esses tesouros escondidos da natureza. Mas aí ela é maculada, né, pela mão na matéria, como está colocado, né? E aí ela mostra os seus tesouros tão só aos olhos do espírito, que é colocado aí, esses olhos da alma, né? Desse observador que está atrás dessa percepção, né? Essa visão sempre do terceiro olho, aquele que enxerga aquilo que os olhos físicos não vê. E aí, o que a natureza tem a nos oferecer? Ela tem um grande tesouro profundo para a gente se conectar, porque no final, né, a gente, conhecendo a natureza, a gente está se autoconhecendo, né? No final, nós somos esse grande organismo. E aí, o que pode se desdobrar disso tudo é infinito. Só que quando ela é maculada pela matéria, pela ideia, pela mente, a gente perde essa conexão. E aí, toda essa grande maravilha que a natureza pode oferecer para a nossa existência se transforma em um instrumento de prazer e desejo. Percebe a diminuição da perspectiva? Na hora que você imagina que toda essa natureza ela pode se desvendar de uma forma absolutamente espetacular, né, com todas as suas potencialidades, a gente tem um exemplo disso com a nossa tecnologia que a gente está vivendo. Ela pode se desdobrar de forma infinita. E essa conexão que a gente tem com a natureza, esse uso, essa cooperação que a gente faz com ela, quando ela se tornar obediente a gente, é inacreditável a potencialidade do ser humano em conexão com a natureza. Pega tudo isso e transforma no quê? Num instrumento de satisfação de prazer, em algo que vai fazer a minha vida ter mais conforto, ou algo que faça com que eu tenha domínio, poder mais sobre outras pessoas, escravize. Percebe que de uma potencialidade espetacular da nossa possibilidade de conexão e aproveitamento em conjunto da nossa natureza em si, a gente transforma isso tudo num princípio de auto-sobrevivência, de auto-afirmação, de domínio e de pura ação, pura ação egóica, né? No final, quase tudo que a gente faz hoje é, de alguma forma, para satisfazer os desejos mais instintivos, mais animais que a gente tem, desde a parte da alimentação até as partes mais complexas da nossa existência. E aí a gente perde essa perspectiva de olhar com o olho da alma. O que é o olho da alma? Aquele que antecede essa loucura mental, né? De desejo, prazer, de poder, de domínio, de utilização, de ver né? Porque a gente usa de tudo ao nosso favor sempre, né? Desde os objetos da natureza, como a gente está falando agora, até as pessoas. Você percebe que grande parte das pessoas, né, dos nossos relacionamentos pessoais, eles são voltados à utilização. O que aquela pessoa me serve? Até que ponto ela me traz, né, satisfação, prazer ou algum nível de satisfação na minha vida, né? Seja ela no nível profissional ou qualquer nível que seja. Então, é esse princípio constante de utilização das coisas, entendendo que o ser humano passa a ser uma coisa também. E aí a gente perde completamente essa possibilidade de enxergar com o olho da alma, né? De ver que essas pessoas, essa natureza, né, tudo que está disponível para a gente, não é para meu bel prazer, porque a minha mente acha que é interessante, mas sim para que eu alcance a minha maior plenitude de conexão com tudo isso que está disponível.
percebe que é uma forma de, quando a gente começa a compreender essa perda de conexão no sentido mais espetacular da palavra de potencialidade existencial, para se voltar a um aspecto absolutamente pequeno da existência, né? Que é eu ter uma ideia de poder, domínio ou de prazer, qualquer que seja. E aí ele termina 68 falando, então ela te mostrará os meios e o caminho. O primeiro portal, o segundo, e aí vem todas aquelas teorias dos chakras, enfim, todas as teorias de evolução humana, né? De todos os portais, ou caminhos, ou etapas que o ser humano vai passando, até encontrar essa plenitude existencial. Essa plenitude existencial o que é? Eu conseguir existir na minha maior possibilidade, nas minhas maiores possibilidades existenciais. Se eu consigo fazer um foguete chegar na Lua, se eu consigo fazer um celular com toda essa capacidade de processamento, por que eu não uso isso para a minha existência e não para que eu fique menos, que eu faça menos esforço para conseguir as coisas, ou que eu, enfim, né, com tudo isso que a gente busca na nossa existência hoje, que é constante busca de prazer. Então, é um contraponto, né, que essas grandes almas nos colocam, desde esse... É interessante também uma outra análise, né, no qual a gente fala assim, pô, isso foi escrito há 3.000 anos, né, há 4.000, ou o que quer que seja. Há milhares de anos atrás isso foi colocado. Mas se a gente traçar uma linha de tempo da existência da Terra, do ser humano e tudo mais, 3.000, 4.000 anos é um ponto de existência. Então, aparentemente, dentro da nossa percepção de tempo, passa a ser uma ideia de muito tempo, mas não é, né? Uma vírgula dentro da história. Então, dentro dessa perspectiva, esses sábios estão tentando nos mostrar essa necessidade que a gente tem de utilizar a nossa potencialidade maior de existência. É um presente, por isso usa-se muito essa coisa divina, né? É um presente a nossa existência. A gente está com todas essas possibilidades e a gente não está sabendo como usar. Eu acho que é um, é um brinquedo muito elevado, né? Um brinquedo muito além da capacidade de compreensão nossa, né? Quando a gente adquire um corpo e uma mente como a nossa. E aí a gente acaba tropeçando no próprio brinquedo. Sei lá, dar um carro para uma criança, né? E a criança não sabe como usar aquilo. Ela vai jogar sorvete, enfim, ela vai fazer um monte de coisa de criança, né, dentro do carro, sem saber usar, sem saber o potencial que o carro pode oferecer para ela. Eu acho que é muito isso, né? E aí essas grandes almas, elas vêm nos instruindo para que a gente use da melhor forma possível o nosso estado e nosso equipamento dentro dessa passagem. Aí, por isso que eu ressaltei essa coisa de um tempo pequeno, que pode parecer, mas se a gente nunca entendeu, não vai entender, nunca muito ser humano, né? Existe essa perspectiva de, pô, os caras falaram isso há 2.000 anos atrás, eu não entendi nada até agora. Mas é muito pouco tempo, né? Parece muito para a gente, mas não é. É um piscar da existência no qual a gente entende-se como um ser humano, como essa existência em si. Então, a única forma que a gente tem, né, a única tecnologia que o ser humano tem para conseguir aquietar essas viagens, essas ideias mentais e alcançar essa capacidade de observação pura, sem interferência, que é chamado de Maya, né, sem essas ilusões, é o estado meditativo. Essa é a única forma, não tem outra. Pode chamar de outro nome, né? Não se apegando a nenhuma tradição específica. A única forma do ser humano conseguir conceber uma ideia clara, objetiva da vida, é aquietando a sua mente. Né? Então, se isso chama meditação, o nome é meditação. Se quiser qualquer outro nome que seja, pode ser, mas não tem outra forma. É trazer a mente a um estado de quietude, de estabilidade, de equilibridade para que consiga ver. Então, o próximo passo que a gente vai falar um pouco é exatamente sobre meditação. Né? Se é a única ferramenta ou instrumento, a gente conversar um pouco sobre isso. E se alguém quiser fazer alguma colocação até esse ponto, né, que agora falar um pouquinho então sobre meditação. Sai um pouco dos versos para a gente debruçar um pouco sobre então, o que é meditação, né? O que é esse estado que é o único no qual a mente encontra essa capacidade de observação equânime. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade, gente. Danilo,
Eu fiquei pensando quando você fala da compreensão do todo, né? Do sistema da consciência, né? E aí eu fiquei lembrando que me passou também a questão da questão da espiritualidade, da religiosidade, né? Sim. As pessoas às vezes procuram um sistema de crença, né? Porque você não está pronto ainda para ouvir uma outra linguagem, né? Então, Você mas o problema, entende o que eu... entendo, e o problema é que pega esses caminhos, né? As religiões são caminhos, são instruções para que a gente encontre alguma coisa. E utiliza isso para o mesmo modo de autoafirmação, de sobrevivência, de poder. O ser humano ele não tem a capacidade ainda de utilizar as ferramentas que estão disponíveis, porque todas as ferramentas elas se voltam para o aspecto individual, egóico. Eu quero usar para mim, eu quero me dar bem de alguma forma. E eu quero alguém que fale algo que corrobore aquilo que eu acho que eu vou me dar bem. E aí as linguagens que mais se aproximam daquilo que eu acho que para mim é melhor, eu sigo. E a religião se torna esses caminhos, percebe? Ela perde o sentido mais importante da sua existência, que é buscar essa religação, para se tornar uma ferramenta de autoafirmação como outra qualquer. Tanto faz eu caminhar para um lado da bolsa de valores ou escolher uma religião, nos dois eu estou tentando me dar bem de alguma forma. Que ele também não está pronto para aprender, né? Para ouvir, né? Por isso que é interessante perceber que nessas filosofias, essas grandes almas se utilizam de vários artifícios, né? Como eu estava colocando. Essa coisa de somos irmãos, essa coisa de existir um pai, todas essas linguagens, elas vêm para trazer essa necessidade de compreensão de unidade. De alguma forma, você tem que entender isso, mesmo que seja no nível de compreensão. Você acha que a sua família é a melhor coisa do mundo? Então, pensa que todo mundo é da sua família, percebe? Esse é um instrumento para que a gente consiga ter essa compreensão de unidade, senão a gente sempre vai esbarrar voltando no aspecto individual. Eu quero resolver o meu problema. O que me ajuda a resolver? Esse é o ponto, né? A simplificação de tudo isso é no que isso ajuda a resolver o meu problema. É isso que o ser humano pensa sempre. Está errado? Não está. Essa é a forma que o ser humano pensa, essa é a forma que a gente existe. E o que esses esforços, né, esses sadhanas, todas essas práticas nos ajudam? Aos poucos e desvinculando desse apego profundo, dessas identificações, dessa visão egóica do mundo absolutamente arraigada na nossa existência. Isso é a base do sofrimento, né? Por isso o Dalai Lama passa uma vida inteira falando sobre compaixão. Expande a sua empatia, né, para os outros, né? Até você começar a enxergar nos outros as coisas, você vai começar a perceber a existência de uma forma diferente. É difícil, né? Mas o é que uma longa caminhada, né? Então, aí eu ia chegar exatamente nesse ponto, né? Que na verdade o que é longo para a gente é um período muito curto na história, né? Então a gente fica apegado a esse desânimo que a gente tem de achar que não tem solução, né? Porque o ser humano não tem, é uma bobagem, porque é uma fração de tempo no qual a gente está existindo, né? Então, 1000 anos é um piscar na eternidade. Então, tá tudo certo. Não tá demorando para acontecer nada. É o tempo correto. É o tempo da semente, sabe que é semente, da água, fazer com que Da água. Muito bacana aquele texto, né? É isso. E não adianta. A semente só vai crescer quando tiver água, quando tiver a terra. Tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Bacana. E aí, o que a gente deve fazer? Aquietar a nossa ansiedade, né, de querer que o mundo seja como a gente quer, desprender um pouco desse apego ao passado, ao futuro, no qual a gente fica navegando entre esses dois aspectos, e fluir com a natureza. Esse é o grande ponto. Qual é o ponto prático de tudo isso? Aquietar a mente e experienciar o mundo, fluir com ele. E aí a experiência vai se tornar muito mais agradável, muito menos sofrimento. E aí a natureza vai começar a cooperar com a gente. E aí vem todas essas questões de o universo se abrir para as suas perspectivas, para as possibilidades múltiplas que o universo tem. O chavão, o universo conspira a seu favor, é verdadeiro, né? Exatamente.
porque as coisas vão acontecer de forma natural. E aí percebe que quando existe uma naturalidade na existência, se desfaz toda essa perspectiva de errado, ruim, bom, deu certo, porque deu aquilo que sempre teria que dar. Porque aquela semente, dependendo do volume de chuva, dependendo da qualidade da terra, ela vai florescer de uma forma ou de outra. E está tudo certo sempre. Não tem nada errado. Agora, se eu consigo experienciar o mundo com essa visão neutra e objetiva e estável, eu consigo experienciar isso de uma forma absolutamente em paz. Agora, se eu quero que a rosa seja vermelha e cresça em um mês e que seja espetacular, aí complicou tudo. Aí complicou tudo. Aí esbarra na questão do ego, né? Toda essa naturalidade, quando a gente volta para a questão egóica, tanto se for pensar até mesmo na questão espiritual, as pessoas falam assim, ah, depois que eu falecer, ou enfim, né, quando eu vou retornar para os meus, né? Tem aquela ideia de que ah, eu vou encontrar os meus pais que se foram e tudo mais. Então, assim, a individualidade permanece, né? Eu vou morrer, mas eu vou encontrar os meus que estão ali dessa existência ainda. Né? Ninguém pensa assim, ah, vou me dissolver e voltar para o universo. Não. Ou eu vou encontrar outras pessoas, pelo menos isso. Né? Pelo menos ampliar um pouquinho mais o horizonte. Fazer outros amigos. Mas mesmo depois de morto, ela quer voltar para a Copa, para casa, para um lugar. É o apego. Você deu um exemplo muito legal, porque é profundo essa identificação. Eu quero morrer, eu entendo que eu sou uma alma eterna, mas eu vou ser eterno junto com a minha avó, com o meu avô, com o meu pai. Impressionante, né? Impressionante. Mas tá tudo certo. Se é assim que a gente entende, pelo menos dessa forma, pelo menos entende, então tá bom, vai encontrar o seu avô. Mas entende que você existe além dessa visão sua. Porque às vezes as pessoas são tão apegadas à própria existência, né, que não conseguem enxergar nada além do seu próprio umbigo, né? Pelo menos é enxergar que vai encontrar o avô em outro lugar. Já amplia um pouco mais. É didático, né? É didático. Não sei onde que eu li, eu acho que foi no livro Taoísmo mesmo, que eu estou meio focado nesses estudos do taoísmo, que eu acho muito lindo, muito simples, muito isso tudo, né, de conexão. E aí, em alguma parte, exatamente, existe um comentário desse, né, que nós somos crianças, nós somos tratados como crianças. Né? Tudo isso é uma linguagem de como se fala com criança. E aí eu falo um pouquinho de meditação. É um assunto extenso, né? Eu vou ver se no tempo que a gente tem eu consigo falar alguma coisa, mas é importante para a gente entender. Né? Quando falo de meditação, quais são as visões? O que é o estado meditativo? A gente pode ter dois aspectos da meditação como uma visão generalizada de todas elas. Uma visão para isso só, uma visão analítica e uma visão estabilizadora. Né? São duas formas da gente... Eu e meus cliques, senhora errada. Sumiu, voltou, né? Uma é analítica, a outra estabilizadora. A analítica é a visão mais védica, né? De usar a meditação como um instrumento de conhecimento. À medida que eu estabilizo a minha mente, paro com as flutuações, eu abro o campo para conhecer algo que está além do que minha mente cria e me impede, né? Que é essa visão ilusória que é a Maia. A outra é uma visão estabilizadora, simplesmente. É manter a sua mente estável, né? Para ter essa experiência de conexão, essa experiência de fluidez, essa experiência de estar com a natureza, a sua mente tem que parar, ela tem que estar estável. Então, são duas visões da meditação. Uma, usar ela como um aspecto de conhecimento, a outra, simplesmente estabilizar a sua mente, que as duas são necessárias, mas são duas formas diferentes de ver isso. Então, em sânscrito, meditação é manasa karma. A karma é ação, manasa é uma ação mental, que é dhyana. Dhyana é a palavra que se usa para meditação. Então, essa é uma análise bem interessante sobre a construção de um estado meditativo. Primeiro é entender que meditação é um estado mental. Então, esse é o ponto básico. Né? Não é um aspecto físico, não é enfim, é um estado mental. E aí, qual é a diferença básica entre eu dormir, né? Entre eu pensar, entre eu analisar alguma coisa e meditar? Né? Sendo que tudo isso que eu falei são estados mentais. Então, qual é o ponto que define a diferença do estado mental meditativo
para um outro estado mental. Daí existe essa expressão em sânscrito que define o que é meditação. Saguna, Brahma, Visaya, Manasa, Vyapara. Uma atividade mental, né, Manasa, Karma, com relação a Brahman. Brahman é essa perspectiva do universo inteiro, né, essa visão impessoal da existência do universo como uma grande consciência se manifestando. Não tem aí nenhuma visão específica de uma religião A ou B, se bem que o Vedanta, né, atribui muito essa questão de visão do Brahman, mas não tem uma visão pessoal, é essa visão impersonalista do universo como um todo. Né? Deus não é uma pessoa, mas sim é o universo. Então, é uma atividade mental com relação a essa conexão ao todo. Olha que espetacular essa parte de compreensão da meditação, que é muito legal. Então, meditação não é eu sentar e simplesmente ter uma atividade mental qualquer que seja, mas é uma atividade mental que me traz uma relação com esse universo, que é exatamente tudo que a gente estava falando. Essa necessidade de me relacionar-se com a existência como um todo, seja ela o aspecto físico, manifesto, ou o aspecto de consciência. Só que eu tenho que, para ter isso, como eu sou humano e tenho uma dificuldade em compreensões, eu tenho que transformar isso numa forma, que é chamado de Ishvara. Ishvara é essa visão de Brahman, do todo, do universo, tendo uma visão de forma, né? Que é uma forma não definida também. Então, não é uma forma como Krishna, como Jesus, ou como algo que seja, mas Ishvara é a visão do universo de Brahman numa forma. Né? Então, é uma identificação para que eu consiga me relacionar. Porque eu só consigo me relacionar quando existe algo que eu me relaciono. Então, relacionar com a abstração de todo não dá. Então, o que é a meditação? É uma forma saguna, nir é não, é sem, sa é com, né? Então, é guna, saguna, com uma forma, não nirguna, sem forma. Então, meditação é uma atividade mental, saguna Brahma, criando uma forma para o universo e transformando essa forma em Ishvara. Né? E o Isha é essa visão de uma divindade. Né? Ishvara é uma divindade com forma. Então, eu crio algo que é além de mim, que é esse grande universo, essa grande consciência no qual faz parte. É como se o rim, voltando ao rim lá, ele entendesse que tem um corpo. E aí ele vai chamar esse corpo de algo a mais que ele, de Ishvara, de uma forma maior que a minha. Então, não só ele é saguna, tem forma, mas ele é uma forma no qual ele faço parte dela e ela é como se fosse divino para mim. Então, é interessante identificar que essa é a buscar uma ação direcionada para fazer com que a gente se conecte, né, a essa existência. Esse é o papel fundamental da meditação. Por isso, não é uma atividade específica para que eu entenda uma coisa, é uma outra palavra que é usada para quando eu me concentro a um objeto específico e entendo aquele objeto profundamente. A meditação, dentro da visão védica, ela é esse instrumento para que eu me conecte. Então, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, da necessidade de conexão, de fluência da natureza, de compreensão por suas visões religiosas ou qualquer outra filosofia, a meditação é esse instrumento de conexão. Um saguna com a forma, saguna Brahma, que é Ishvara. Brahmas. O que é saguna Brahma? Brahma, o universo inteiro com gunas. Né? Gunas são as qualidades do universo, que é a estabilidade, sattva, né? Bondade, rajas, o movimento, tamas, a inércia. Essas três qualidades que compõem todo o universo, e aí ele passa a ser existencial. Então, o ponto é, existe uma consciência, né, que não é material e que tudo é possível, que é a ideia do espaço vazio, né? No taoísmo é usado o termo vazio, no budismo também. O vazio é onde é um espaço, mas que na verdade não tem nada de vazio, tudo está lá, mas não manifesta. Não existe ainda a manifestação, mas todas as possibilidades existem naquele vazio. A gente falou muito disso, questão do mantra, né? Quando você faz um japa, você fala um mantra e fala outro mesmo. Entre um mantra e outro, existe um espaço com todas as possibilidades. Percebe o que são todas essas possibilidades de uma forma bem simples de explicar, né? Eu posso cantar qualquer palavra. Eu falo uma palavra, né? Vamos dizer, sei lá, on, on. E aí eu falo on de novo. Mas entre um on e outro, existe a possibilidade de eu falar qualquer coisa. Eu posso falar panela, posso falar avião, percebe?
todas as possibilidades existem entre um on e outro. E o que se manifesta depois daquilo? Eu manifesto um outro on, e aí eu prendo a minha mente nesse ciclo, mas as possibilidades estão todas lá. E aí, antes de eu falar outro on, é o Brahman sem gunas. Não existe ainda, mas pode existir qualquer coisa. Depois que eu falei, ele é o Brahman com gunas, ele já existe. E aí ele tem um aspecto existencial, né? Então, essa é o objeto da atividade mental, né? Observando a respiração. Qualquer técnica de primeira, identifique o meditador, porque olha que interessante isso. Esse assunto é longo, está acabando o tempo, mas enfim, vamos ver. O meditador é aquele que se relaciona, que está tentando se relacionar com esse todo. Só que quando eu desenvolvo uma ideia do meditador, que é a minha perspectiva identificada com a minha existência, eu sou o Danilo, um professor de yoga que mora em Guaratinguetá. Percebe que eu já defini todo um aspecto de quem sou eu, né? E eu acredito nisso. Se eu parto desse princípio para me relacionar com algo que está muito acima de mim, eu crio uma dificuldade imensa de achar a pureza da minha existência, porque eu já concebi uma existência totalmente idealizada. Então, primeiro, eu preciso me desfazer dessas ideias que eu crio para entrar na minha natureza de meditador. Que significa qual é a minha existência sem as concepções mentais. E aí, o que eu utilizo? A respiração, todas as técnicas que vão aquietando a minha mente para que eu encontre esse meditador. Eu encontre essa existência fora das concepções mentais, essa pureza da minha existência. Eu preciso encontrar isso para que eu comece, então, a me relacionar, utilizando a meditação, com um aspecto de Saguna Brahma. Eu crio uma forma, então, para meditar. Então, percebe que eu acho um meditador através da respiração e de todas as técnicas que a gente utiliza no yoga, tai chi, né? E todas essas técnicas e várias outras, elas vão buscando um encontro da liberação dos personagens, né? Eu encontrar esse meditador. Isso é o preparo da meditação. Então, percebe que na visão estabilizadora, ela é fundamental, porque ela é onde estabiliza e prepara o meditador para que esse meditador, livre das concepções mentais, ele possa se relacionar. E aí, o segundo estado, eu crio a perspectiva saguna, Brahman manifesto. Quando eu falo algo, quando eu crio algo, ele já manifestou. Então, se ele é manifesto, ele é um Brahman com gunas, por isso Saguna Brahma. Saguna Brahma na forma de Ishvara, não é simplesmente uma existência, mas uma existência que é muito além do que eu imagino, que é o universo inteiro. E aí eu crio essas concepções. E essas são as linguagens que a gente cria para figurar, né, a existência de Deus em todas as religiões, em todas as formas, porque a gente precisa criar essa relação. Então, o que a religião faz? Ela cria um objeto para que você se relacione. É uma forma de você se relacionar. Alguém está querendo falar? Pode falar. Ah, bebê chorando da Gisele. Então, ela cria essa forma para que a gente consiga criar esse relacionamento. Então, para que a gente crie esse relacionamento, como a gente é humano, a gente tem algumas formas, né? A gente tem a forma do corpo, dos ritos, e aí cria-se todos os rituais. A gente tem uma forma de fala, que é uma das expressões fundamentais do ser humano da linguagem. Por isso os itens, né? Os bhajans, as orações, todas as formas de conexão, elas vão passar por um momento de oração, de canto, né? Que é a forma como a gente humano tem para se conectar. Os ritos todos, e a forma mais sutil e profunda através da conexão da mente, que aí é a meditação. Então, essas são as formas que o ser humano encontra de trazer essa reconexão com essa grande existência universal, né? Essa grande existência que se manifesta, mas que ela é uma consciência. Então, a gente vai, de toda forma, tentando criar essa reconexão. Mas quando você entende que essa reconexão ela passa por um princípio básico de entender que a gente é natureza, ela se torna muito mais fácil, porque ela se torna muito mais próxima da nossa existência básica, que é existir como natureza, entender isso. E aí a gente sai um pouco do campo do abstracionismo. Mas percebe que essas formas que a gente tem de, né, nos relacionarmos com essa necessidade de conexão, elas vão de acordo com o nível de compreensão que a gente tem do mundo. Por isso tem uma frase no Gita que é muito interessante que fala:
você dá um passo a Krishna, né? Entendendo Krishna como universo, toda essa representação que eu fiz aí do universo, ela é representada por Krishna. Aí ele fala, você dá um passo em Krishna, eu dou 10 passos para você, em direção a você. Porque na medida que eu vou começando a compreender isso, né, essa compreensão vai se abrindo, e aí eu vou começando a realmente ter a capacidade de me reencontrar nessa existência como parte dela, né, como existência dela. E no final, utilizar dessa grande experiência que a gente está exposto, né, que é a nossa existência, que é a nossa vida, né, nosso bem maior que é a nossa vida, para que a gente consiga se libertar dessa própria existência condicionada no qual a gente está, né? E a gente consiga passar por ela da melhor forma possível. Aí a gente vem no último quadro aqui sobre meditação, né? Dessa forma, a gente encontra, primeiro, qual é o necessário? A gente encontrar a natureza do meditador, que não são os personagens que eu crio. Segundo passo fundamental, eu controlar minha mente, que é o instrumento no qual eu percebo o mundo, ou eu me entrego a ela, né, e me torno escravo da minha mente, ou eu utilizo ela como uma ferramenta ao meu favor, direcionando ao objeto que é ser meditado. O que é o objeto da meditação? Eu encontrar minha natureza real, eu encontrar minha naturalidade da existência e me libertar desse profundo processo de sofrimento no qual a gente está preso, no qual a gente está preso por apego, por toda essa visão distorcida. Então, essa visão de Deus, Brahman, Ishvara, ou como tal, determina como o caminho, simplesmente. Para não entrar em nenhum método personalista, de religião específica, de A ou B ou C, determina toda essa existência como simplesmente o caminho. O caminho é de duas formas. Aquele caminho que não se manifestou ainda e o caminho que se manifesta. Basicamente é isso. Então, antes da gente entrar no próximo verso, que é longo, né, que já foi um outro mesmo, a gente fez esse preparo aí, que é esse momento do livro que nos traz essa visão de conexão, de necessidade da conexão. E fiquem à vontade, gente, para vocês falarem o que vocês acharem que devam ser falado. Nossa, eu acho que eu vou ter que ter uma aula de reforço. É legal, né? Pensei o mesmo. É muita Repetição. informação. É legal. Nossa, Eu acho mais bonito disso tudo é que existe uma simplicidade nisso tudo, no qual a gente acaba se perdendo pela própria vaidade Vaidade, né? de Verdade. conhecimento, né? Quando Eu preciso de repetição. uma parte que fala que a sala da sabedoria, a sala do conhecimento é onde estão as cobras, né? As serpentes, né? E é realmente isso, né? A gente às vezes fica elucubrando sobre teorias, mas no final existe uma pureza, uma simplicidade em tudo isso que é espetacularmente lindo, né? De compreender que a gente só precisa se desfazer dessa viagem toda. Tudo parte do mais básico, né? Disciplina. A gente não consegue ter disciplina. Ah, vou fazer dieta. Não mantém. Não faz. Vou controlar a mente em 2 dias, 3 dias. Vou fazer alguma coisa por alguns dias e você deixar aquilo tornar um hábito. Desiste. Toda. Eu preciso amanhã acordar às 6 horas para fazer uma prática. Imagina. Ou faz por um tempo e depois larga, né? Foi surgindo isso, surgindo aquilo, vai deixando. É isso. Não consegue nem controlar a língua para comer, para nada. Exato. É o que colocam, é o princípio que colocam para mim nas artes marciais, né? A questão da disciplina. Sempre eles batem muito nisso, né? Já começa pela disciplina, não quer aprender nada. Disciplina é a primeira coisa. E é isso, né? Por quê? Porque nós somos crianças. Crianças espirituais, né? Escova o dente, não quero, briga, sai correndo atrás dela, até ela entender que ela tem que ter uma disciplina para escovar o dente, senão os dentes dela vão cair todos. E aí, quando ela tem a primeira dor de canal, ela fala assim, nossa, eu acho que eu vou começar a escovar. É incrível, né? Mas a gente é essa criança que não entende, que não quer, que faz birra, e no final quer sorvete, divertir, quer... Porque se a gente fazer um paralelo da criança para a gente, né, é muito interessante, porque a criança, o que ela quer? Ela quer dominar a mãe, né? Quer que a mãe faça tudo para ela e todos os envoltos exista para satisfazer ela.
E a gente é essa criança, até hoje não cresceu. Eternamente criança. Eternamente, eu não diria que seria uma palavra muito triste para usar nesse momento. Tomara que Tem que não, se né? educar, Tomara que não. tem que se educar, Mas a aprender. gente, mas não pode ser tão querer tanto da gente. Nós vamos devagarzinho, a gente vai, ué. Ah, Nós estamos aqui por isso, aprendendo, tentando melhorar, não é? Pelo É, amor mas de Deus, existe fale um alguma ponto coisa. aí, Coli. Eu não vou me sentir só. Existe um por ponto isso nessa que nesses conversa. 2 anos eu só estou engatinhando. Mas Faz 2 anos que eu estou engatinhando, mas estou firme. então, mas existe um ponto na conversa no qual a gente está passando agora exatamente, que a natureza não está mais dando o tempo que a gente está querendo tanto para poder ficar É na verdade. nossa ignorância eterna, né? Ela está se agindo de uma forma que, se a gente não aprender, acaba a gente. Rápido. Né? É. Não vai Não, existir mas a mais gente a está gente. aprendendo. A gente está aprendendo. É que quando a gente fala, a gente pensa no nosso grupo, né? No nosso grupinho aqui do Zoom. Você viu a fala A daquela... humanidade precisa, né, ainda precisa evoluir muito, né? Precisa caminhar muito. Aquela Greta, que é uma menina de 16 anos e está dando um baile na humanidade inteira, a fala dela nessa reunião última que teve, ela falou assim: vocês acham que os líderes das grandes potências humanas da humanidade não sabem que estão fazendo errado? Sabem tudo que estão fazendo e fazem porque querem. Tudo. Então, essa Verdade. coisa de que ignora, que não entendeu nada, é tudo mentira. Entendeu tudo, mas continua fazendo. Por quê? Porque quer satisfazer a autoafirmação de poder, desejo, prazer. E é isso. Eu entendi tudo, mas azar, eu quero para mim. Eu quero fazer aquilo que me satisfaz. É o desejo. E aí só uma disciplina, como a Elis, né? Muito grande para controlar a mente. Né? A mente é o ponto de convergência dessa loucura toda. Mas você sabe, Danilo, eu fico pensando assim, ao mesmo tempo que a gente fica impressionada com essa menina, né, com a Greta, né? Sim. E a gente vê, meu Deus do céu, é um espírito diferente, né? Uma coisa que desceu aqui na Terra e porque você vê uma menina como ela, quantos anos ela tem? 16 anos, né? 17, 17. né? Ela deve ser vista pelos pares dela, pelos comuns de 16, 17, uma menina chata, né? Mas não é pelos pares, não. Grande parte do mundo acha ela uma criança chata. Pois é, eu já nem digo os adultos, né? Que não conseguem olhar os dois lados da moeda, né? Mas entre os pares dela, ela deve ser uma menina que fala sozinha, né? Assim, E você vê, né? O que ela prega? A simplicidade. Simplicidade de uma criança, né? De entender que as coisas são simples no final de compreender, né? Mas... E a história, né? Faz parte da história, né? A história do mundo, né? Mas o que eu tenho notado um pouco nesses seriados, documentários, livros, enfim, em vários lugares, né? Essa visão de busca por unidade, mesmo distorcida ou não, está começando assim a se ampliar, né? Com certeza, também acho. Né? Não necessariamente. Mas acho que o problema às vezes é a roupagem também, né? Na qual isso é colocada, né? Isso daqui a pouco está virando um produto, né? E aí é vendido como um produto, né? É só uma forma de você angariar mais público, né? Exatamente. Acho que mas esse é o grande problema, porque voltando à coisa da religião, né? Surge uma forma de tentar mostrar alguma coisa, o ser humano vai lá e pega aquilo e transforma em um produto para ele se dar bem de alguma forma. Né? Verdade. E é a criança, né? É a criança. Recebeu uma nova forma de ampliar os brinquedos, né? O que você falou é bem verdade mesmo. Que eu tenho visto usado, eu até citei aqui, né?
Agora, todo o grande prêmio de Fórmula 1 antes de começar, os pilotos todos falam isso, né? Nós somos um, não tem não sei o quê, o mundo é uma coisa só, a inclusão. Aí cada piloto vai e fala uma frase tomando esse tema de unidade. Mas esse aqui é um lugar mais competitivo, no qual, depois que ele senta no carro, quer mais que morra o outro. Nossa, Não tem a menor base de compreensão de... É só da boca para fora mesmo. Só porque alguém chegou e falou, tem que falar isso antes de começar. O cara vai lá e fala. É verdade. A profissão deles é uma competição, né? Nossa. Pois é. É como esses termos, né, que às vezes a gente fala aqui, que já ficaram batidos, né? Às vezes a gente fala, e é isso, né? As pessoas fica meio da boca para fora mesmo, né? Então, Mas esse é um exercício que a gente deve estar sempre prestando atenção, né? O quanto a gente está falando uma coisa da boca para fora, né? Porque a gente também está falando muito dos outros, mas isso é muito da gente mesmo. sim, né? é claro. Gente, é isso. Próxima continuidade, esse livro eu acho que vai acabar em 2040, entendendo que a gente está num ponto que o tempo é só uma fração, né? Então não vamos se preocupar com isso, mas a gente for nesse ritmo, ele vai terminar ali, talvez. Mas eu tenho uma observação. O momento mais fofinho aqui, 2 momentos, aliás, muito fofinhos aqui, né? Foi o bebê da Rizeli, coisa muito linda, e o carinho no gatinho. Eu estava aqui o tempo todo olhando, um olho no peixe, outro no gato. Eu olhava o Danilo e ela fazia carinho no gatinho. Eu vi, você vê, é impressionante. A gente começar aqui, ela pede colo. Olha só, quer participar. Quer participar? Ela tá aqui. Além dos 5 sentidos. O gato é muito mais inteligente que a gente. Ele deve ficar olhando, mas assim, de novo, os caras estão falando a mesma coisa. Acho que ele vai no seu colo para ver se tem alguma coisa nova, né? Para acabar. Os humanos precisam estudar o que eu estou sabendo aqui. Eu estou aqui só. Todo dia ele vai, senta no colo, fica olhando para assim, agora vai vir algo diferente. Não. Belezinha, né? Gente, tem que ir. Uma Obrigada. boa noite para vocês. Boa noite a todos. Você também. aqui. Boa noite, Até amanhã, gente. se Deus quiser. Amanhã, se Deus quiser.